Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos fazendo um percurso, um acompanhamento, um direcionamento espiritual. Se você hoje toma essa firme decisão de todo dia, todo santo dia, dedicar uma atenção especial à palavra de Deus e buscar compreender o que o Evangelho de hoje tem para me ensinar, o que o Espírito Santo quer me dizer, pode ter certeza, você vai crescer na sua intimidade com a palavra. E assim você vai ser um cristão, uma cristã melhor, certamente. A partir desse seu compromisso, não somente com o Frei Wilter, mas sobretudo com a palavra de Deus. Porque eu estou aqui explicando a palavra de Deus. E é a partir dessa palavra que a nossa vida é transformada. Vamos ao Evangelho de hoje, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Evangelho longo, não vou ler todo ele, vou ler apenas uma parte, mas peço que você leia todo de forma particular. O Evangelho de hoje diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos mais uma parábola de Jesus. E por que Jesus contava parábolas? Porque Jesus queria fazer as pessoas refletirem e entenderem. Às vezes nós gostamos de respostas prontas. A gente tem uma certa preguiça de pensar, de refletir. A gente está num tempo em que a gente aperta um botão e tudo se resolve na nossa vida. Então a gente tem uma certa dificuldade de pensar, de refletir, de gastar tempo para compreender algo. Então Jesus ele contava parábolas para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas refletirem e compreenderem bem o que ele queria dizer. E ele conta a parábola das 10 jovens, 5 prudentes, previdentes, e 5 imprudentes, imprevidentes. Em um evangelho disse, né, tolas, que não tinham essa prudência. E o que acontece? Todos foram ao encontro do noivo. Todas esperavam o noivo, o Cristo. Aqui, o noivo simboliza o Cristo. Ou seja, existem muitos cristãos. Todos nós esperamos o Cristo. Mas tem aqueles que têm as suas reservas espirituais, que são mais atentos, que são mais dedicados, que são mais zelosos, e tem aqueles que estão porque estão. Estão de qualquer jeito. É o cristão fervoroso da lâmpada acesa com as suas reservas de óleo, o óleo da fé, do amor, da esperança. Mas também tem aqueles que estão com as lâmpadas acesas, têm até fé, mas que não têm reserva. E que por isso, muitas vezes, no momento que precisa, não tem. Por quê? Porque não tem suas reservas. Gente,
O evangelho de hoje não é para falar de caridade. Nossa, por que essas 5 virgens não deram um pouquinho de óleo para as outras? Não é para falar de caridade. Essa parábola de hoje é para falar da vigilância que cada um de nós precisa ter, pessoalmente. Eu posso até te ajudar a estar mais perto de Deus, mas eu não posso fazer isso por você. Você pode até me ajudar a estar mais perto de Deus, mas você não pode fazer isso por mim. O esposo pode ajudar a esposa pode ajudar o esposo, os padres podem ajudar os fiéis podem ajudar os padres. Enfim, a gente pode se ajudar. Mas no fim das contas, sou eu e Deus. Se eu tenho as minhas reservas espirituais, é porque eu me dediquei a isso. E você também precisa se dedicar. E o que é esse óleo, Frei, que não pode faltar na nossa lâmpada? Eu já disse, é o óleo da fé, o óleo da esperança, o óleo da caridade, o óleo da resignação, o óleo da paciência, o óleo da justiça, o óleo de uma vida virtuosa. Veja que todas esperavam Cristo, mas no meio da noite ouviu-se uma voz, o noivo está chegando. E aí? Quem estava com as lâmpadas acesas e tinha suas reservas, entrou na festa. Quem não tinha reserva, não entrou na festa. É importante a gente ter as nossas reservas espirituais. Eu queria muito ter tempo para falar mais sobre isso. Mas, sabe, quando você leva uma vida cristã, quando você tem uma fidelidade, você vai sempre à missa, você tem a sua devoção a Nossa Senhora, reza o texto todo dia, escuta a palavra todo dia, o evangelho de hoje ensina, lê a Bíblia, faz o retiro espiritual, lê um livro de espiritualidade, você se confessa, você faz direção espiritual, você tem uma vida, uma vivência da sua espiritualidade. Quando você passa por um momento crítico, de repente você descobre uma doença em você ou em um familiar, uma pessoa que você ama. Quando você, por exemplo, perdeu um emprego, ou a sua empresa faliu, ou você descobriu que seu filho está na droga, ou você teve um infortúnio, uma dificuldade, uma depressão, ou você, sei lá, se envolveu em uma confusão no trabalho, na vida, ou você perdeu uma pessoa que você ama, eu não sei. De repente chegou na sua vida um grande sofrimento. O que você faz? Você precisa manter a sua lâmpada acesa. E o que vai fazer essa lâmpada ficar acesa? São as suas reservas espirituais. Aquilo que você vai acumulando durante toda a tua vida. É aquilo que vai te dar, como se diz, anticorpos espirituais. Que vai te dar condições de ficar de pé. Assim como Nossa Senhora ficou de pé ao pé da cruz. Esse estar de pé, esse estar com as lâmpadas acesas, não foi algo do dia para a noite. Compreende o que eu estou querendo dizer? Não é algo do dia para a noite. É uma vida constituída, sabe? Esses dias eu estava assistindo a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. E nós sabemos que ele, num campo de concentração, se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. A gente viu esse grande ato heróico de São Maximiliano Maria Kolbe. Mas se você perceber, toda a sua vida foram contínuos pequenos gestos de heroísmo cristão. Ele rezou sempre, ele buscou sempre viver o Evangelho, ele buscou trabalhar na construção do reino de Deus e um dia
ele foi capaz desse grande ato heróico. É o pouquinho de todo dia que vai nos fazer algo grande. Isso é belo. Isso é manter a lâmpada acesa com suas reservas espirituais. Você tem reservas espirituais? Você já parou para pensar nisso? Você tem óleo na sua lamparina, na sua lâmpada, para no momento de dificuldade, no momento você estar pronto para quando Jesus chegar? Fica aqui essa pergunta, para mim e para você. Eu desejo que sim. E rezo também para que isso aconteça. Esteja sempre com a sua lâmpada acesa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.